Olha aí, meu amigo, mais uma escalada na guerra tarifária entre Estados Unidos e China que pode dar ruim para muita gente, porque a China falou que vai retaliar os países que priorizarem acordos com os Estados Unidos. Pois é, Donald Trump tem imposto condições para vários países para aliviar a questão das tarifas, condições essas que envolvem, por exemplo, tirar investimentos da China em alguns casos, e isso, obviamente, foi visto com muito maus olhos pelo governo chinês, que ameaçou esses países, dizendo que se eles fizerem esse tipo de acordo com os Estados Unidos em prejuízo para a China, haverá consequência para eles também. Ou seja, nesse ritmo, nessa toada, nós vamos ver a criação de dois grupos comerciais de países ao redor do mundo, aqueles ligados à China, aqueles ligados aos Estados Unidos. De qual lado que nós vamos estar nessa história? A gente, claro, sabe que a tendência do governo Lula é para a China, mas o grande problema é ter que escolher um lado é uma tristeza. Barreiras tarifárias, alfandegárias, são um problema para todo mundo, empobrecem a população. O melhor é poder comercializar com todo mundo de maneira livre. No atual cenário, porém, isso se torna cada vez mais complicado. Vamos conversar sobre isso, sobre as repercussões que isso pode ter na economia mundial de maneira geral e aqui no Brasil, por que não? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Primeiro de tudo, quem vai se ferrar mais nessa história é a China. Retaliação sempre vai prejudicar o povo chinês, porque se isso aqui for levado a cabo mesmo, se não for mera retórica, se não for só bravata, muitos países vão preferir cair nas graças dos Estados Unidos do que depender da China. Então a China vai fechar mais mercados, que é uma coisa que não está acontecendo hoje. Ela, em tese, está com o mercado fechado para os Estados Unidos por causa de tarifas que são absurdas, são ridículas, não dá nem para levar a sério aquilo ali, mas está com o restante do mundo todo aí em bons termos. Só que a situação caminha para um sentido não tão positivo assim, né? A declaração foi feita hoje por um porta-voz do Ministério do Comércio da China, falando a respeito, né, de que uma possível retaliação. O governo chinês vai retaliar países que cheguem a acordos comerciais com os Estados Unidos às custas de interesses chineses, de acordo com o que ele falou, né? Foi uma resposta a um jornalista, então não foi uma declaração oficial, não foi um pronunciamento do Xi Jinping, nem nada do tipo. Mas foi uma resposta que, se foi dada, é porque foi autorizada. Eventualmente, até essa pergunta foi autorizada também, foi indicada para ser feita e dá a entender isso aí que o governo gostaria que o mundo soubesse de fato, né? Então, alguma coisa tem circulado de que o governo dos Estados Unidos, né, vai pressionar países para retirar investimentos da China em troca de tarifas mais baixas, né? Então o governo dos Estados Unidos colocaria isso aí, segundo informações, na mesa de negociações com países que procuram os Estados Unidos. Hoje tem muitos países fazendo isso, né, procurando condições comerciais mais favoráveis, e um dos critérios, em tese, seria isso aí. Seria a retirada de investimentos da China, obviamente para prejudicar a economia chinesa, sufocar a economia chinesa, tirando recursos externos de lá, né? E aí o governo, o representante aqui do governo chinês, do Ministério do Comércio, falou que é legítimo que os países busquem acordo com os Estados Unidos, isso aí não seria um problema em tese para a China, mas que se essas negociações envolverem o enfraquecimento das relações do país com a China jamais aceitaria isso e estaria preparada para defender seus próprios interesses, né? Quais interesses e de que forma isso seria feito, né? Bem, ele diz que a China tomaria resolutamente contramedidas de forma recíproca. Ou seja, né, se isso acontecer, se os países tirarem investimento da China em resposta a uma demanda dos Estados Unidos, a China vai retaliar, eventualmente cortando investimentos, eventualmente impondo barreiras tarifárias também. Volto a dizer, isso aqui não é nada oficial do partido, não é o Xi Jinping falando,
Nenhum país foi citado nisso aqui. A China não falou diretamente com nenhum país. Mas se foi dito por alguém do governo comunista, foi autorizado. É um recado claro, um recado que vem lá de cima, que está sendo apenas propagado aqui, né? Então, inclusive aqui, tem algumas informações mais precisas a respeito das negociações bilaterais, né? Enfim, inclusive coisas que não estão diretamente relacionadas com investimentos na China, mas com importações da China. Por exemplo, aqui, né, o Japão considera que vai aumentar as importações de soja e arroz dos Estados Unidos, né? Também aqui a Indonésia pretende aumentar a importação de alimentos e commodities dos Estados Unidos, reduzindo pedidos de outros países, dentre eles, obviamente, a China, grande produtora de muitas coisas, de muitas commodities, o que mostraria aí, é claro, um interesse desses países aí de aceitar as condições dos Estados Unidos nessa guerra tarifária. E, bem, o quanto que a China conseguiria retaliar esses países é realmente uma questão. Eu tenho para mim que, obviamente, eles já estão considerando, dentro de sua negociação com os Estados Unidos, uma resposta da China. Acontece que os Estados Unidos são a maior economia do mundo neste momento. E convenhamos, muita gente já está levando a sério a possibilidade da China quebrar. Eu falo disso aqui no meu canal, o pessoal até brinca, fala que eu tô. Várias notícias eu trago nesse sentido, e a China nunca quebra. É verdade, isso está sendo previsto já há alguns anos por muita gente. Mas vai acontecer, meu amigo. Isso aí vai acontecer, porque o modelo econômico chinês é insustentável. E eu trago sinais que vão se acumulando. Certamente muitos países têm consciência desse fato. Muitos países estão medindo a solidez da economia dos Estados Unidos e da China e percebendo que no longo prazo a economia norte-americana é muito mais saudável. Aquele negócio de China, maior economia do mundo, até 2030, isso aí ninguém leva a sério mais. Então, tem muita gente apostando as fichas nos Estados Unidos e no momento de ter que escolher um ou outro, eles vão escolher os norte-americanos, mesmo sabendo que vão ser retaliados pela China. Que tipo de retaliação vai ser? Barreiras tarifárias, provavelmente, porque é o que a China pode fazer, né? Retaliação militar, isso não vai acontecer. Contra muitos países, não, isso aí é totalmente desproporcional. É questão tarifária mesmo, questão guerra comercial que vai acontecer. Agora, isso vai prejudicar ainda mais a China, porque hoje a China é um país que depende desesperadamente de exportações, mais do que os Estados Unidos. E se a China fechar mais portas hoje, ela vai acabar se enrolando muito mais. E uma crise que se arrasta há algum tempo vai crescer num nível exponencial em função disso. Só que é aquela história, o que o Partido Comunista pode fazer? Ele vai ter que aumentar o tom do debate, vai ter que começar mais bravatas, vai ter que discutir mais, ameaçar mais para manter a sua fama de mal, para fazer frente ao Donald Trump. Agora, na prática, isso aqui é ruim para todos os lados. Para os países também que vão perder a China como parceiro comercial, se for o caso, e especialmente para a China, que vai fechar ainda mais portas para o seu comércio. De maneira geral, é ruim para todo mundo. Protecionismo, barreiras comerciais, barreiras alfandegárias, tarifas de importação, isso é puro protecionismo que prejudica as populações locais e faz o mundo todo se tornar cada vez mais pobre. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.